Tá contigo aí, Kleber. Fica à vontade. Glória a Deus aí pela tua vida, pela vida do Eduardo aí por ter orado por nós. E vamos dar continuidade aí. Fica à vontade, né? Beleza. Então, eu estou lendo um livro e me veio assim, um desejo de compartilhar com vocês um trecho. Até vou começar a nossa reunião lendo um trecho do livro. Esse livro aqui, ó. O Agir Invisível de Deus. Baita livro. Aconselho. Luciano baita. Subirá, né? Aham, Luciano Subirá, baita. né? Isso. Baita livro. Meu senhor. Eu vou ler aqui uma parte. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Está lá em Atos 26:14. Em primeiro lugar, o que é um aguilhão? É uma ferramenta que praticamente não conhecemos nos dias de hoje, pois a tecnologia substituiu seu uso. Hoje em dia, a grande maioria dos campos de plantio é arada por tratores, mas, naqueles dias de Paulo, o arado era puxado por bois ou cavalos. Quando o animal empacava, eles usavam um aguilhão de metal, que era uma espécie de uma lança, para espetá-lo e fazer andar de novo. O aguilhão, portanto, era uma longa haste de metal, com a ponta afiada, cujo propósito era introduzir incômodo e dor ao animal, para fazer com que ele obedecesse o seu dono. Ele era usado somente nos animais teimosos e obstinados. Deus tem os seus aguilhões. E com que propósito Deus tem os seus próprios aguilhões? Para usá-los em nossas vidas quando empacamos com relação à sua vontade. O tratamento de Deus sempre tem a ver com áreas em que não permitimos facilmente que o Senhor opere em nós. Tem a ver com a nossa teimosia e rebeldia. Mas o Senhor sabe como espetar-nos para que andemos de novo. Recalcitrar significa resistir, não ceder, teimar, desobedecer. E no caso do animal, dar coices. Nos dias em que Jesus escolheu essa ilustração, havia alguns animais tão teimosos e rebeldes que, mesmo sendo aguilhoados, ainda assim não andavam. E não só não avançavam, mas também se rebelavam contra o próprio aguilhão. Ao serem espetados, ficavam embravecidos e passavam a dar coices no aguilhão, machucando-se muito mais do que quando eram aguilhoados. O fato é que, quando agimos como animais, Deus nos trata como tais. Se empacamos com relação à sua vontade, ele tem os seus aguilhões. Cara, quando eu li isso, meu, que soco na cara, né? Meu, na boca do estômago, sei lá. Foi, assim, fortíssimo, cara, que tudo, esses adjetivos ali, teimoso e não sei o que, tudo era, tudo mais um pouco. Dava coice mesmo no aguilhão. E se machucava mais. Se fosse só se machucar, mas eu machucava outras pessoas também, né? Com a tamanha ignorância que era, né? Mas é uma passagem forte, cara. Fortíssima. Esse livro é muito bom. Eu aconselho quem puder procurar ler. É bem legal, bem importante. Passa bastante ensinamento. Lá em Tiago 1:22 diz assim: Não se engane, não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Assim, às vezes a gente fica chateado que a gente ora e as coisas não acontecem. Ah, porque eu pedi tanto e não consigo e não dá. Mas a gente tem que ver que a gente tem que seguir e colocar em prática o que a gente está lendo e aprendendo. Porque a palavra ela tem que trazer o desconforto. O desconforto vai gerar mudança. Você tem que estar com o coração alinhado com Deus, né? E tem que gerar o desconforto, né? Senão, se for para uma massagem no ego, você procura um coaching, né? Procura um outro tipo de liderança, um outro tipo de aconselhamento, sei lá. Porque tem que gerar o desconforto, você tem que... Isso que vai te fazer mudar.
E no meu caso foi e é, né? Porque a gente não somos perfeitos. Então, às vezes tu vê uma situação, então você tem que você mesmo se confrontar e ver que está errado e gerar mudança, porque não adianta, como diz, é batido, né? Você vê direto aí, você não vai conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, mas é mais ou menos isso aí mesmo. Isso aí é verdadeiro, né? E lá em Tiago 4:4, deixa eu pegar aqui. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Essa passagem me lembrou Atos 5. Deixa eu abrir em Atos 5. Atos 5. Atos 5. Vamos ver aqui. Ao 42. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois o soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Cara, se um dia a gente chegar perto do nível desses apóstolos aí, de tu levar uma surra e sair feliz porque você foi digno de ser castigado por falar de Jesus, e creio eu que o ser humano, né, se pode se chamar assim, o cara que pega um chicote para tu chicotear outra pessoa, eu acredito que não seja só chicote, cara. Humilhação, deve ter xingamentos, outro tipo de tortura. Então não é só chicote, imagina tudo que pode ter rolado e mesmo assim os caras saem felizes. Então, se a gente um dia chegar perto desse nível aí, cara, olha, no caso, temos que cuidar, né, cara? E, como eu li antes ali, colocar em prática o que a gente lê, o que a gente aprende. Tinha um pastor que falava assim, não sei se é dele, mas eu escutei ele falando que era o crente 007, né? Não pode ser, cara. Não pode se esconder, cara. Será que no teu trabalho, o colega que trabalha no teu lado, ele sabe que tu é crente ou fala uma palavra, uma piada suja, e tu dá risada junto, são pequenos detalhes, né, cara? Eu acho que tem que se posicionar, né? Tá na hora de tomar uma decisão definitiva, cara. Tem que se posicionar. Então, não tá mais, não tem mais tempo, cara, para criancice, para brincadeira, né, para perda de tempo. Tempo é valioso, é precioso, né, cara? E teve um dia aqui em casa, daí eu tinha, tipo, pão de ontem, assim, uns 3 pãozinhos. Eu ia tomar café da tarde, eu, Amor e o Dudu. Aí falei para Amor, eu vou lá comprar mais uns 2 pãozinhos, só para dar uma reforçada, né, para não... Só tinha 3, então, enfim. Fui lá e trouxe. E o Dudu brincando ali. Aí a gente sentou, arrumou uma mesa. Vem, filho, vamos tomar café. Ah, eu não quero, pai. Vem, filho, vamos tomar café. Ah, não quero agora, não sei o quê. Falei, depois não vai ter o pão fresco. Mas tá bom.
A gente seguiu tomando café e pão fresco foi, né? Aí daqui a pouco ele... eu quero... Agora eu quero comer. Eu, tá bom, agora só tem um pão de ontem. Senta aí e come. E nisso, cara, na hora, o Espírito Santo já me deu na pegada assim, ó. Quando Deus nos chama, né? Será que a gente está atendendo na hora? Será que a gente está obedecendo? Porque assim, ó, eu chamei o Dudu. Eu tinha um pão novo, pão fresco para ele. Ele não veio. Mas eu tinha outro pão para dar para ele. Eu não ia deixar de alimentar meu filho. Só que ele não ia pegar, não ia ganhar o melhor de mim. Sabe? Então isso me foi bem forte, sim. Foi uma experiência. O Espírito Santo vem, e quando ele vem para falar, para dar uns pedala Clebinho, eu falo, né? Pedala Clebinho, ele dá-lhe mesmo, né? E daí, outro dia eu lendo a palavra e meditando e antes eu lia a palavra, eu lia por ler. Vamos ler tal livro, tal. Lia como se fosse qualquer coisa, não? Só para depois que eu me converti realmente, glória a Deus por isso, eu peço revelação antes de ler a palavra. E, às vezes eu leio um pedacinho, eu fico o dia todo maquinando aquilo lá. Não preciso ler 3 horas. Tem vezes que eu leio bastante, tem vezes que eu leio só um pedacinho e é o que basta. E esses dias eu lendo e veio assim para mim, ó. Quando tu pega o celular e faz uma chamada, vamos dizer que a ligação do WhatsApp, né? Que dá aquelas cortadas, aquelas falhadas, e tu não ouve direito e a pessoa fica uma ligação ruim, e no final pede para tu avaliar ainda. Geralmente quando acontece comigo eu levanto, vou procurar um sinal melhor do Wi-Fi, vou ver se o meu aplicativo está desatualizado, vou procurar uma maneira de ouvir o que o outro tem para falar e que eu seja ouvido também. Então eu me mexo, um jeito dou, né? Isso nas coisas com Deus a gente tem que fazer também. A gente tem que ver o porquê as coisas não acontecem. Não pode sentar e esperar. Tem que fazer a nossa parte. Tem que procurar, vai ver se você... Sei lá. Tá, cada um sabe de si, se está lendo a palavra, se você está buscando ser como Cristo. Enfim, cada um sabe das suas batalhas, né? Tem que levantar e andar, né? Procurar um sinal melhor para que tu receba a mensagem, que tu seja ouvido também, né? Tem que abrir o olho com isso. Se nós quisermos mais de Jesus em nossas vidas, eu marquei, escrevi aqui, devemos andar em comunhão mais íntima com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem sido meu amigo, meu companheiro, meu conselheiro. Quando eu entro no carro de manhã para ir trabalhar, eu falo, Espírito Santo, toma esse carro, você é o motorista. No trabalho eu peço, me lembro dos detalhes, o Espírito Santo me ajuda a ter um bom dia de trabalho. Tudo eu falo com ele, eu peço, eu aprendi assim que é através dele, né? Através dele, tudo que a gente faz, se ele habita em nós, é o Espírito de Deus habitando dentro de mim e dentro de vocês. Um olhar malicioso, passa uma mulher bonita, tu olha, tudo te afasta, né? Tudo o Espírito Santo, tu tá magoando o Espírito de Deus que habita dentro de você. Então, temos que ser firme, cara. Não é fácil, não é fácil, não. Muitas dificuldades. Eu tenho um monte de defeitos. Mas, desculpa, o único caminho é esse, cara. Não tem outro caminho. Até tem, né? Mas eu acho que não é tão bom, né?
os prazeres do mundo, aí o mundo é sedutor, né? O mundo tem várias atrações aí para você se desviar, mas não é por aí, né? Então, acho que para finalizar, eu quero compartilhar com vocês uma outra experiência que eu tive com o Espírito Santo e com meu filho junto, que foi um dia que, quando a minha esposa estava fora de casa, eu estava fazendo almoço, daí o Dudu aqui na sala e tal, e aqueles dias foram dias tensos para mim, foram dias assim, com muita presença de Deus na minha casa. Então, eu ali fazendo almoço, todo ocupado, não sei o quê, pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Aí o Dudu vinha da sala, chegava na cozinha: ô pai, olha o que eu fiz. Ele tipo tinha feito algum boneco, um bloco, alguma coisa assim. É um robô que atira aqui, não sei o que lá, e saía. Voltava: ô pai, olha só, não sei o que que eu fiz. Já vinha me mostrar outra coisa. E voltava. Depois, na terceira vez, eu nem lembro mais o que ele veio. Ele veio me chamar atenção para alguma coisa para ele, assim, cara. Aí ele falou: pai, te amo. Não sei o que. Ele sempre tem costume: pai, te amo. E sai. Aí, cara, o Espírito Santo já falou comigo já. Eu ali mexendo na panela. Em nenhum momento ele perguntou para mim o que eu estava fazendo de almoço. Ele não estava interessado no que tinha dentro da panela para ele comer. Ele tinha certeza que ele seria alimentado. O pai está fazendo almoço, confio no meu pai. Ele estava indo até a cozinha pela minha presença, pela simples vontade de estar comigo, cara. Então, nós temos que ver isso também. A gente está procurando Deus para olhar dentro da panela ou pela vontade genuína mesmo de estar junto do Pai, aos pés do Senhor, e simplesmente estar na presença dele. A gente tem que confiar que Deus, ele não nos desampara. A gente tem que se entregar realmente de corpo e alma, mesmo de coração, para Cristo, que ele não desampara, ele não solta a nossa mão. Por mais momentos difíceis e escuros que a gente possa enfrentar, ele está sempre lá. E a vitória é certa. E é por aí, meu amigo Rony. Glória a Deus. É, cara, isso aí é sério. E enquanto tu ia falando aí, muitas coisas estavam vindo assim na minha cabeça. Hoje eu estava lendo Filipenses aqui e até compartilhei um vídeo ali, né, hoje à tarde, em relação a isso. E hoje nós estamos vivendo um tempo, cara, né? Tu estava falando em relação aos discípulos ali, né? De tamanho sofrimento que eles aguentaram, né? Pela verdade. Mas eu creio que hoje, né? E nós homens, a gente às vezes tem essa dificuldade, né? De ter esse olhar grato e poder enxergar. A gente ainda não consegue ver quão grande é o que Jesus fez por nós. O problema dos dias de hoje é isso, que a gente acha que o que Jesus fez por nós ainda a gente diz não, Jesus é o suficiente. Cara, se fosse, a gente não agiria como a gente age. Porque quando a gente tem certeza de algo, o nosso comportamento denota isso. A gente consegue realmente transparecer no nosso modo de agir, de viver, que realmente aquilo é uma verdade para nós. E hoje a gente vê assim, ó, por que que naquela época lá os caras tinham essa verdade e essa intrepidez de poder viver de uma maneira sobrenatural. Claro que hoje nós estamos vivendo numa sociedade onde que a gente tem acesso a muita informação e o mundo está totalmente atrativo. Outra, eles aprendiam desde cedo, já na Torá, eles já aprendiam desde cedo acerca das coisas de Deus. Então, eles já eram instruídos na palavra desde cedo. Então, eles já cresciam com uma mentalidade formada a conhecer a Deus.
E quando eles começam a ver as escrituras se cumprir, vendo que aquele que teria que vir veio e ainda foi revelado a eles, né? Só que hoje o que nós crescemos hoje vendo o quê? A ver as coisas do mundo. E o mundo hoje está muito atrativo. Você tem a atração de tudo quanto é lado para te desviar do foco. O mundo hoje nos oferece muitas coisas para nos tirar do foco, para fazer com que a gente esqueça do que realmente tem valor e o que Jesus fez, né? Até tinha separado aqui algumas coisas aqui que eu tinha lido hoje à tarde, que me marcou, e fala justamente aí sobre a questão aí que eu tinha comentado, né, Kleber? Que a gente aceitasse passar por essas tribulações, sofrer junto, aceitar isso, né? E eu li aqui, ó, em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 29, ele diz assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele. Entendeu? Então, o que nos foi concedido? Não foi concedido somente crer em Jesus. Ele segue aqui, ó, mas também sofrer por ele. E aí a gente quer começar a pegar só naquela, como é que é? A teoria da prosperidade. É só achar prosperidade, só coisa boa. Parece que a gente não vai ter sofrimento. As pessoas hoje querem tirar o sofrimento do evangelho, querem tirar o sofrimento da igreja. Mas é através do sofrimento que nós somos transformados. Hoje nós estávamos falando sobre isso. A gente não para pensar, cara, que o sofrimento que nós temos hoje é somente para nos transformar, só. Porque o castigo do pecado, quem passou foi Cristo. Agora imagine você se tivesse que passar o sofrimento para ser transformado e mais o castigo por conta dos pecados. Então, cara, não dá para entender hoje os homens no que estão, sabe? Imagina se tivesse, cara, nós homens, infelizmente, nós somos tudo Nutella. A gente reclama já do sofrimento, que é para nos transformar, que é em benefício nosso. Imagina se a gente tivesse que passar o castigo, que é do pecado, que quem passou foi Cristo. Então, e está escrito, sabe? Outra coisa que eu anotei, até foi uma das coisas que eu falei hoje no vídeo aqui, ó, que está no capítulo 2, no versículo 13. Porque Deus é que opera em vós tanto o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então é Ele que faz. E aí eu penso assim, cara, além de ser Deus que faz, através da sua boa vontade, a gente sabe que a vontade dele é perfeita, o que me basta? É eu estar disponível para passar essas breves e momentâneas tribulações, como diz Paulo, que o restante é o Senhor que vai fazer. Se veio tribulação, essa tribulação é para que eu seja transformado. Agora, a edificação é tudo Ele que faz, é tudo Ele. Ele prospera no tempo que é para prosperar, na medida que é para prosperar. Cara, os caras dizem assim, não, todo crente tem que ser rico. Mentira. Mentira. Você tem que ser próspero na medida que o Senhor vai te dar. Porque tudo que está nas tuas mãos é uma ferramenta para você usar em prol do reino. Se você não está usando em prol do reino, alguma coisa está fora. Porque você foi resgatado por ele, você foi comprado. A gente que costuma romantizar o evangelho, mas a gente não deixou de ser escravo. Porque nós éramos escravos do pecado e fomos comprados. Quando no tempo antigo, quando se tinha um escravo, outro senhorio ia lá e comprava, aquele cara, camarada lá, deixava de ser escravo? Não. Ele continuava, só tinha passado de mão do dono. Era outro dono agora que tinha. Só que o nosso dono ainda nos dá muitas regalias, nos edifica, nos protege. Ele faz tudo. É ele que nos edifica, tudo é por ele.
E o que nos compete? É estar disponível, é a gente se dedicar ao mínimo, pelo menos, a ler as Escrituras, a orar, a buscar a face dele. Estava lendo aqui um texto conhecido, se não me engano, acho que é 2 Crônicas 7,14, que diz que o meu povo que se chama pelo meu nome, até deixa eu se humilhar, deixa eu buscar aqui que eu quero ler certinho. 2 Crônicas. Ô, Rony, Oi, pode falar. e glória a Deus que, como exemplo que eu dei do pão novo e pão velho ali, que o pão velho é a misericórdia, né? Tá bem que tem uma misericórdia. Senão, meu filho. Ó, é o 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aqui tem umas condições, meu amigo. Tem umas condições que é nós primeiro. Se humilhar, primeira coisa, e orar. Então a gente às vezes quer orar sem se humilhar. E buscar a minha face. Então não adianta a gente buscar a face do Senhor sem orar e sem se humilhar antes. E, e voltar dos seus maus caminhos, ou dos seus caminhos iníquos. Olha quantas, 4 coisas. Tem que me humilhar, orar, buscar a face dele e, como diz a Bíblia, fugir da aparência do mal, me livrar dos meus maus caminhos. Aí depois vem a parte dele, que é o que a gente busca. Então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a gente às vezes, cara, nós como homens a gente está pulando algumas fases. Nós estamos esquecendo a nossa responsabilidade. E aí o que tu tinha falado, só para complementar aqui, Cleber, a respeito, né, de como o mundo hoje ele está deslumbrante, que a gente não consegue enxergar as coisas do Senhor que nos tira a atenção. No mesmo Filipenses aqui, no capítulo 3, no 18, no 17, para complementar. Irmãos, sede também meus seguidores e marcai os que assim andam segundo o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo a vós, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a destruição, cujo o Deus é o seu ventre, algumas versões vai dizer assim, é o seu umbigo, e cuja glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas. Entendeu? Então aqui ele está dizendo, cara, muitos que eu falavam lá que era cristão, agora eles são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Se deslumbraram com o mundo e só querem saber de si. E a gente sabe que o evangelho não é só para a gente olhar para dentro, só para nós, né? Então, como tu falou, Kleber, eu creio sim que é um tempo que acho que a gente tem que realmente se converter, né? A gente tem que arrepender de verdade. Nós vamos ter que começar realmente a ser crente. Acho que uma outra vez eu tinha falado, né? Acho que a gente tem que começar a criar vergonha na cara, né? E a gente demonstrar, pelo menos demonstrar que realmente Cristo ele é necessário para as nossas vidas, que realmente tá surtindo efeito naquilo que ele fez, que nós estamos sendo transformados, né? Porque hoje nós estamos vivendo o quê? É o Cristo diário. A gente está parando de ser o crente da igreja dos domingos somente, porque eu ir lá na igreja e tal, isso aí pode às vezes alguns são transformados, mas alguns não, é só uma maquiagem. Ah, estou indo na igreja. Só que hoje, a gente trazendo isso para dentro de casa, o que vai mostrar se eu sou um crente ou não é a minha vida diária, é o meu dia a dia. É como tu falou, se o cara lá do meu trabalho sabe que eu sou cristão, é se ele consegue ver isso, ou se ele consegue ver na minha vida se tem alguma coisinha diferente. Pô, esse cara, ele é diferente. A gente apronta umas coisas aqui e ele não vai na onda, o cara não vai junto. A gente quer fazer umas coisas que o cara não faz. Então, realmente, nós estamos chegando num ponto, cara, que não dá mais para nós brincar, a gente não tem mais tempo.
né? Como a gente falou a outra vez sobre a dança da cadeira. A dança da cadeira é uma das coisas, uma das mais verdades. A gente não sabe quando a música vai parar e a gente não sabe quanto tempo de vida nós temos. E a gente não sabe quando Jesus vai voltar para nós, né? Para mim pode ser amanhã, pode ser hoje, para você pode ser daqui 5 anos, daqui 10 anos, 50 anos, 100 anos, a gente não sabe. Então a gente tem que se apurar, a gente tem que se chegar nos pés do Senhor, como ele disse, se humilhar e dizer assim, ó, Pai, Senhor, não preciso nem abrir minha boca. Antes de eu abrir minha boca, como diz lá nos Salmos, antes de eu abrir minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Eu estou aqui só me humilhando, eu quero me entregar ao Senhor e dizer que meu coração está aberto para que o Senhor possa fazer a transformação necessária. Só que quando a gente pede isso, a gente também tem que aceitar a tribulação que vem para nos mudar. E lembrando que a tribulação é só para nos transformar, só para nos mudar, não é o castigo. O castigo já foi levado por Cristo. Então a gente tem que ter essa certeza, acredito que é essa intrepidez que os discípulos tinham. Assim como Estevão estava sendo apedrejado, e diz assim: veja os céus abertos. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é o cara demonstrar com corpo, alma e espírito que o que Jesus fez não foi em vão. Amém, irmãos? Da minha parte era isso aí. Se quiser comentar alguma coisa, Luciano, aí, fica à vontade. Desculpa aí, Kleber, que eu me empolguei aí e fui além. Capaz, fica à vontade. Glória a Deus. Glória a Deus, Teco. Eu queria aproveitar e comentar também em cima do que você falou. Eu fico pasmo também quando eu vejo o sofrimento dos apóstolos e como a gente está distante de tudo isso. Porque o evangelho foi pervertido de uma forma que hoje é praticamente o oposto do que era na igreja primitiva. Então, a gente começa a ver essas coisas e começa a fazer sentido, né? Aqueles textos que falam que no fim dos tempos as pessoas iam querer aquilo que agradasse o ouvido delas, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que me deixa assim bem perplexo também, sabe? Como eles eram. O próprio Jesus falou para eles, né? Bem-aventurados aqueles que sofrer pelo meu nome. E a gente, o que está acontecendo hoje em dia? A gente é oprimido, está sendo oprimido pelo mundo por ser cristão, né? Porque a nossa voz quer ser calada, porque a gente quer os nossos conceitos e aquilo que a gente considera como verdade está sendo oprimido pelo mundo. E a gente fica indignado, e a gente tem que ficar mesmo. Mas, na verdade, a gente tem que dar glória a Deus por ser oprimido e por ser castigado por esse mundo, né? Porque a nossa forma de perseguição vai ser essa. Porque a gente não vai fazer o papel do social, né? A gente não pode fazer isso. É como você mesmo falou, chegou a hora de se posicionar, não tem para onde correr mais. E vai ser cada vez mais assim, né? Então, eu acho tremendo isso. E daí você estava falando e me veio eu corri aqui em Apocalipse, quando ele fala para Éfeso, que é a primeira igreja, e cronologicamente seria a igreja primitiva, né? Ele fala assim: conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Puseste a prova os que se diziam apóstolos e não são, e os descobriste mentirosos. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Então ele está elogiando a igreja primitiva justamente por isso. E a gente às vezes fica acovardado, né, diante de muitas situações aí, por causa do nome de Jesus. E a gente tem que pedir ousadia mesmo para o Espírito Santo, para a gente soltar a voz nos momentos certos, com amor, claro, mas às vezes tem que bradar o trovão mesmo, né? Não tem mais o que fazer. Não tem mais... Não dá para ficar no meio termo.
E outra coisa que você falou, que para mim também tem pegado muito, cara, muito, muito. E hoje é mais uma. As coisas que você falou, para mim, veio encaixando com tudo que o Senhor tem falado comigo, que é a comunhão ininterrupta com o Espírito Santo. E o nome disso é santificação, né? É o processo de santificação. Quanto mais a gente vai se apartando do mundo em prol do nome do Senhor, mais o Espírito Santo vai entrando, e mais intimidade, mais e mais e mais. Então, para mim, o que pega muitas vezes é essa situação de, às vezes, você interromper. E o Espírito Santo não é à toa que ele veio como uma pomba, né? Porque a pomba é um animal que, se você dá um leve, né, já vai. Ele, né? E quando você percebe, ele não está mais ali. Então, eu tenho orado muito e pedido direção de Deus para que essa intimidade, esse processo de santificação, ele fique cada vez mais, sabe, mais firme. E porque à medida que a gente vai mergulhando, né, nas profundezas de Deus, as coisas vão ficando cada vez mais intensas e, enfim, é um processo maravilhoso, né? E essa questão da intimidade, assim, para mim, é o que Deus mais tem batido, assim, no meu coração, assim, sabe? No sentido, assim, de busque a intimidade, é aquela história, deleite-se no Senhor, né? Ele atenderá aos desejos do teu coração, mas quando você se deleita no Senhor, você não tem como se deleitar no Senhor sem eliminar o teu ego, se crucificar junto com Jesus. E aí, quando você vai ver, os desejos do teu coração já não eram mais aqueles, né? Já são totalmente outros. E, enfim, mas é isso aí. E glória a Deus, cara, glória a Deus. Para mim, veio bem a calhar, assim, essas coisas, porque eu ouvi, é a terceira vez nessa semana, contando ontem, domingo, sábado, que o Senhor colocou intimidade na minha, essa palavra para mim, né? Através do que você falou, através de uma ministração e através de uma outra situação. Então, é isso aí, maravilha. Aleluia.